Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos fortalecido. Abençoa o teu servo, ó Deus, que vai trazer o recado dos céus para os nossos corações. Que nada, Deus, atrapalhe, ó Pai amado, aleluia. Que nós viemos, ó Pai amado, aleluia, ouvir e meditar na tua palavra. Deus, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre a tua igreja, sobre o teu povo, ó Deus amado. Ó Deus, repreende, ó Pai, todo mal, todo espírito ao contrário, que caia por terra agora em nome de Jesus, e que nós possamos, ó Deus, meditar na tua palavra, que é viva e eficaz aos nossos corações. Deus, continua com ele, dê-lhe graça, dá a ele, ó Deus, sabedoria dos céus, como o Senhor já tem dado, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Senta não, rapidinho. A paz dos seus irmãos, amém? Amém. Queridos, nós vamos só ler o texto bíblico e daqui a pouco você cita, rapidão, tá bom? Deuteronômio 6, a partir do versículo 14. Eu queria ler com todo mundo. Isso, 6,14. Põe no NVI, por favor, Lucas. 6,14. Não, desculpa, Lucas, 6,4, viu? Desculpa, falei errado. Deuteronômio 6,4. Aí nós vamos ler todo mundo junto aqui, fica mais fácil, amém? Todos encontraram? Quem não encontrou, tem no telão aqui. Talvez minha tradução seja um pouco diferente, a gente lê todo mundo junto, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler até o versículo 8. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Amém? Eu quero que todo mundo leia. Volta para mim no 4, tá, Lucas? Lucas, né? João está no comando aí, né? Amém? Versículo 4. Nós vamos ler todo mundo junto ali, ficar bem bonito. 2, 3 e... Ouça, Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Amém? Grande Deus, eterno Pai, Tu és santo Deus. Esta, Pai, é a Tua palavra, Deus. Que o Senhor, Deus, possa falar à Tua casa, à Tua igreja, ao Teu povo nessa noite, Deus querido. Que não seja, Pai, eu falando, mas que seja, Pai, a Tua palavra, Deus, a ensinar aquilo, Pai, que a Tua igreja precisa ouvir. Pode assentar em nome de Jesus. Amém? Amém. Vocês estão bons, gente? Graças a Deus. Queridos, esse é mais um dia que o Senhor fez, amém? Eu gosto quando Paulo fala que o dia da oportunidade é este, não é verdade? Então, desfrute, queridos. Hoje é o dia oportuno. Hoje é um dia que o Senhor preparou para você estar aqui na tua casa. Eu sempre faço o meu esboço aqui nesse caderno vermelho, e esse é o maior esboço que eu fiz, deu 4 páginas. Então, vocês se segurem aí, viu? Amém? Lucas, você me dá um retorninho, por favor, aqui. Amém? Queridos, eu queria trazer um pouco sobre o livro de Deuteronômio. Eu conversava ontem com meu irmão acerca daquilo que eu iria trazer para a igreja, e o direcionamento que eu tinha no início era um outro direcionamento que Deus me trouxe para o livro de Deuteronômio, que é um livro que é riquíssimo. O livro de Deuteronômio, ele é o 5º livro do Pentateuco, que são os 5 livros que Moisés escreveu, e este é o livro de recordação, amém? Então nós temos ali o Gênesis, que vai falar sobre o princípio das coisas, como tudo foi criado. O livro de Êxodo
memória tudo aquilo que o povo viveu durante esse tempo no deserto. Moisés então traz à lembrança do povo aquilo que Deus fez por eles, aquilo que Deus realizou na vida deles. Moisés então, ele traz essa lembrança ao povo, porque está na hora dele passar o cajado, ele vai passar o bastão ali para Josué. Então, queridos, este é o livro onde você tem um compilado ali, muito próprio ali, muito curtinho, ou melhor, muito compactado, melhor dizendo, de tudo aquilo que Deus realizou pelo povo durante 38 anos no deserto. Do capítulo 1 ao 6 de Deuteronômio, acho que por isso que o esboço ficou grande, porque nós vamos tratar hoje de 6 capítulos. Deus fala então acerca de tudo aquilo que ele realizou pelo povo. E todo esse compilado, todo esse compacto de milagres e de bênçãos que Deus trouxe ao povo, ele se resume no texto que nós lemos agora, que é sobre amar a este Deus que trouxe tantas maravilhas para esse povo, amém? Então, queridos, eu queria trazer então para vocês acerca do capítulo 1 de Deuteronômio. Nós vamos ser bem sucintos, obviamente, que eu não vou falar aqui, né, todos os capítulos. A minha vontade, de fato, era de ler do 1 ao 6 com vocês aqui, mas eu não vou fazer isso, porque nós temos decência e ordem no culto. Mas o capítulo 1 de Deuteronômio vai falar sobre cumprimento de promessa e sobre rebelião e castigo. Nós temos então o capítulo 1, que vai falar onde Deus ele vai cumprir duas promessas, a explicação onde Deus cumpre duas promessas ao povo. A primeira promessa que Deus cumpre ao povo era que Deus ele havia jurado pela sua palavra e pelo seu nome que ele daria uma terra ao povo de Israel. Essa promessa ela foi feita a Abraão, lá no livro de Gênesis ainda. Deus ele fala, olha Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus então, uma vez que esse povo, uma vez que ele promete a Abraão essa terra, essa promessa ela vai se cumprir agora aqui no livro de Deuteronômio. Deus então, o capítulo 1 então traz um pequeno resumo do que seria o cumprimento dessa promessa. Entretanto, é um capítulo que fala também sobre castigo e sobre rebelião. O povo então ele está à beira de receber aquilo que Deus havia prometido a ele. Deus havia prometido, olha, eu lhes darei uma terra, eu lhes darei um lar para vocês morarem. E então o povo está ali às margens daquela terra. O povo então foi liberto do Egito de uma maneira sobrenatural. O povo atravessou o mar a pé enxuto e de repente agora este povo está na beira de receber a promessa que Deus havia feito para eles. Entretanto, foi feita uma missão de espiar aquela terra. 12 espias foram escolhidos para espiar aquela terra. E quando esses 12 voltam, eles falam assim, olha, aquela terra é tudo o que Deus falou para nós que ela seria. Aquela terra é um cacho de uva ali, tem que ter 2 homens para carregar. É uma terra que mana leite e mel. Entretanto, o povo daquela terra é povo gigante. As muralhas daquela terra são tão altas que chegam ao céu. Nós não conseguiremos invadir aquela terra. O povo está de frente à muralha. Deus trouxe o povo do Egito, atravessa o mar vermelho. Deus derrama sobre aquele povo maná. Deus derrama sobre aquele povo bênçãos sem fim. Porém, chega uma hora em que o povo, diante da promessa, ele desconfia de Deus. Queridos, se você tiver a oportunidade de ler o livro de Números na sua casa, o livro de Números detalha como foi essa rebelião com o povo. 10 dos espias espalham para o povo de Israel calúnias sem fim. Aquele povo então eles se rebelam contra Deus, eles tentam inclusive apedrejar Moisés e Arão. Diante da rebelião daquele povo, Deus então se volta contra eles. E aquele povo é severamente castigado por Deus. Diante daquela rebelião, Deus então não permite que o povo assuma a terra prometida. Deus então fala, olha, eu não vou mais com vocês por este caminho. Vocês agora vão por outro caminho. Ainda assim o povo insiste, não Deus, nós vamos para cá, você falou para nós ir para cá. Agora você quer que nós voltamos para trás? Nós vamos para cá. E Deus falou, não vai. Eles foram e foram perseguidos, foram derrotados. E tiveram que seguir por um outro caminho com Deus. Queridos, esse caminho foi um caminho curtinho. Foi um caminho de somente 38 anos. Durante 38 anos, um povo que estava de frente à promessa que Deus havia prometido para eles, eles tiveram que tomar uma outra rota que lhes custou 38 anos. Não porque demorava 38 anos para chegar,
mas é porque se cumpre nesse capítulo a segunda promessa que Deus fez, que nenhum daqueles que saíram do Egito veriam a terra prometida. Durante 38 anos, então, aquele povo rebelde, aquele povo obstinado, que se rebelou contra Deus, aquele povo, ele perece no deserto. E assim que esse povo perece, assim que a nova geração daqueles que não saíram do deserto está ali apta para entrar na terra prometida, Deus então prepara este povo para então tomar posse da terra. Capítulo 2 de Deuteronômio vai falar sobre o tempo que se passou naquela terra. É uma correção de rota. É uma correção de rota onde há vida e conquista do deserto. Através de uma nova rota, então, Deus leva o povo de frente à terra prometida. E durante esse tempo, queridos, Deus dá a este povo vitória, Deus dá a este povo conquistas. E este povo, então, começa a tomar os territórios que de fato eram para ser deles. Esse povo, então, começa a limpar aquela terra, esse povo começa a conquistar a terra prometida. Antes do povo atravessar o Jordão, para a nossa história de Jericó, que todos aqui eu tenho certeza que já conhecem, esse povo então ele conquista ali as cidades ali de Gileade, as cidades de Cádiz, e começa então a receber a promessa que Deus fez para eles. O povo então começa a receber aquilo que Deus havia prometido. As tribos de Ruben, de Gade, metade da tribo de Manassés já começa a receber a promessa. Eles recebem ali terras para eles poderem criar gado e assentar-se com sua família. Então o capítulo 2 já é então um capítulo de conquista, de receber aquilo que Deus tem para eles. Capítulo 3 então já é o capítulo de divisão da terra. Olha, a terra que vocês têm vai começar a ser dividida. Vocês agora, uma parte das tribos vão ficar aqui nessa terra, já começa a receber aquilo que Deus havia prometido para este povo. O capítulo 4 é um capítulo de exortação à obediência e proibição da idolatria. E aqui, queridos, começa então a parte que ela é muito importante desse livro. Até o presente momento, nós tivemos então Deus relembrando a este povo tudo aquilo que havia feito por eles, Deus relembrando a este povo as vitórias que eles haviam conquistado, Deus relembrando a este povo as terras que eles haviam recebidos. Cabe então a Moisés agora exortar ao povo acerca de obediência e de proibição de idolatria. Mais uma vez, Moisés então traz a lembrança. Olha, você se lembra que no deserto vocês precisaram derrotar o povo de Baal-Remote para que eles não adorassem, porque eles estavam contaminando vocês com a idolatria? Vocês se lembram que quando vocês se envolveram com essas pessoas, Deus enviou uma pestilência sobre vocês e vocês pereceram? Então, não se contaminem com idolatrias. Deus fala com o povo de uma maneira que eu achei muito linda. Lá no capítulo 4, versículo 12, diz assim: olha, então o Senhor falou a vocês por meio do fogo. Vocês ouviram palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. E no versículo 15 diz: no dia que o Senhor lhes falou por meio do fogo em Horebe, vocês não viram nenhuma forma. Portanto, tenham muito cuidado para que vocês não se corrompam, fazendo para si um ídolo ou uma imagem de qualquer forma semelhante a homem ou mulher. Deus não se revelou para eles de maneira corpórea, para que eles não olhassem para fulano, para Beltrano e dissessem: este aqui nos libertou. Deus se revelou a eles através de uma voz, através do fogo. Deus falou com este povo. Moisés então exorta a eles: fujam da idolatria, fujam de tudo aquilo que vai fazer com que Deus se volte contra vocês. O Senhor, Ele é Deus. No versículo 39 deste mesmo capítulo, vai dizer assim: olha, reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, e não há nenhum outro. E esse povo, queridos, então, eles foram relembrados daquilo que eles já sabiam. Afinal de contas, durante 38 anos, esse povo, eles viveram com Deus uma experiência íntima como nunca mais houve na terra. Era o povo que eles olhavam para o monte, ali havia uma coluna de fumaça, e o monte tremia, e o povo via que a presença de Deus estava naquele lugar. Era o povo onde, quando o tabernáculo foi erguido, o próprio Deus descia como uma coluna de nuvem sobre o tabernáculo, e todo o povo visualmente enxergava a presença de Deus ali. Mas ainda assim era um povo
que constantemente se voltava à idolatria, que constantemente se voltava a fazer aquilo que era errado aos olhos do Senhor. No capítulo 5, então, Moisés traz a lembrança os 10 mandamentos. Moisés traz a lembrança, então, a lei que o Senhor havia passado para eles. E não só da lei que o Senhor havia passado para eles, mas do compromisso que eles fizeram com Deus de que iriam obedecer essa lei. No capítulo 5, no versículo 27, diz assim: olha, aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor nosso Deus disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Lei, compromisso e obediência. Deus não obrigou este povo que eles seguissem as leis. Moisés não obrigou esse povo que seguissem as leis. O povo ouviu a lei e o povo se comprometeu a obedecê-la. Há então um compromisso que foi feito quando o tempo? 38 anos atrás. E Moisés lembra. Vocês se lembram quando vocês fizeram o compromisso de obedecer a essa lei? Vocês se lembram? Eis agora a terra à frente de vocês. Lembre-se do compromisso que vocês fizeram com a lei do Senhor. Uma vez então, queridos, que eles foram relembrados de tudo aquilo que eles viveram, de todas as histórias, de todas as conquistas que eles passaram, chegado a então o capítulo 6 deste livro, que é fantástico, que é o capítulo onde nós acabamos de ler aqui. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E é interessante que às vezes o amor, ele pode ser um sentimento que para alguns é meio abstrato, e talvez você não consiga enxergar o amor, não é verdade? Então Moisés fala com eles: olha, mas não fique somente no sentimento não, para que vocês não esqueçam, para que vocês não pereçam. Pegue esse amor e amarre nas suas mãos, amarre na sua testa. Fale desse Deus, desse amor, onde vocês estiverem. Fale dele no trabalho, fale na escola, fale para os seus filhos, fale de Deus. Quando você estiver no caminho andando, fale. Está sentado na sua casa, fale. Está deitado, fale. Deus então fala assim: olha, fale o tempo todo. Pratiquem, exercitem esse amor o tempo todo. O tempo todo. Não se esqueça do Senhor. Não deixe que nada tome lugar no coração de vocês. Não deixe que outra coisa ocupe a mente de vocês. Fale de Deus o tempo todo, para que vocês não esqueçam. Não adiantou, queridos. O povo se esqueceu de Deus. Queridos, o apelo de Deus neste ponto aqui é para que o povo obedecesse, para que o povo de fato quisesse ter esse compromisso com Deus, quisesse ter esse relacionamento mais íntimo, mais profundo com Deus, e ainda assim o povo rejeita esse Deus. Apesar das recomendações e das lembranças das leis, ainda assim o povo se esqueceu de Deus. A palavra que a Bíblia nos traz é abandono. O povo, ele abandona Deus para trás. Assim como você pega algo e joga fora, assim como você joga no lixo um trem que não te serve mais, assim como você deixa de lado aquela roupa que não presta, o povo então faz Deus de objeto e o abandona. Ainda no capítulo 5, a gente voltar um pouco, 5:29, a palavra do Senhor é esta: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Quem dera, querido, que nós estivéssemos esses mandamentos, essa promessa atada na nossa vida o tempo todo. Quem dera. Entretanto, queridos, apesar de tudo, o povo ainda escolheria esquecer-se de Deus. Deus já previa isso. Moisés já temia que isso aconteceria. Se a gente avança um pouco na história, quando nós chegamos no livro de Josué, que é o próximo livro da Bíblia, Josué então vai nos narrar a maneira como eles tomam a cidade de Jericó, a maneira como eles invadem, derrubam aquelas muralhas. E Josué, ao final do capítulo do seu livro, lá em Josué 24, que é um capítulo conhecidíssimo, tenho certeza que todos aqui conhecem,
um versículo muito conhecido. Josué fala assim: olha, escolham hoje quem vocês irão servir, escolham hoje quem vocês irão temer, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos aqui conhecem esse versículo? Amém? Todos conhecem. Mas o próximo versículo, ele é ainda mais interessante, que é o versículo onde o povo fala bem assim: não, Josué, nós também vamos servir ao Senhor. Esquenta a cabeça não, preocupa não, porque nós também vamos estar lá servindo ao Senhor. E aí nós passamos o livro de Josué, chegamos ao livro de Juízes. Logo nos primeiros capítulos de Juízes, nós vimos que este povo quebraria a aliança com Deus e novamente o abandona. O povo de fato toma a terra que Deus havia prometido a eles. O povo toma parte da promessa, as terras são divididas, está cada um agora recebendo a sua herança, porém o povo novamente desobedece a Deus. O povo não elimina os inimigos, pelo contrário, quando nós lemos o livro de Josué, a ordem do Senhor era: eliminem todos os inimigos, eliminem todos aqueles que foram atrapalhar vocês, eliminem a idolatria, porque aquele povo inimigo, ele era um povo que cultuava outros deuses, deuses terríveis, deuses que ensinavam até mesmo a queimar os próprios filhos em fogueiras, em altares. E Deus falou: eliminem esse povo não pode viver no meio de vocês. Mas aí então os israelitas chegam naquele lugar e falam bem assim: eliminar não. E se a gente pegar esse povo e pôr eles para trabalhar para a gente? Vamos pôr esse povo para trabalhar aqui, nós vamos continuar sendo senhores deles, eles vão nos servir. Queridos, não dá certo. Os inimigos contaminam o povo de Deus, e o povo de Deus se esquece de Deus. O povo de Deus então esquece daquilo que foi falado para eles, para amar este Deus, para lembrar-se que Deus se revelava para eles através de uma voz que falava o coração deles. Eles constroem para eles ídolos e altares e muitas outras coisas, e aquele povo se perverte, e Deus então começa a abandonar também este povo. O povo que é escolhido de Deus começa então a ser repudiado por este Deus. Nós temos em passagens da Bíblia que dizem que aquele povo cheirava mal para Deus. Atitudes, queridos, que levavam o próprio Deus a repudiar um povo idólatra, um povo pecador terrível. E eu li esse livro e eu ficava assim: meu Deus, se eu estivesse lá, eu não faria isso. Mas eu aprendi com um pregador que falou bonito aqui esses dias para trás, que o cristão de verdade não é aquele que fala: eu não pecaria dessa maneira. O cristão de verdade é aquele que fala assim: meu Deus, tem misericórdia, que se fosse eu estaria fazendo a mesma coisa. E eu pergunto para você, querido, de que lado você estaria se você estivesse lá? De que lado você está, queridos? Porque há uma unanimidade que toda aquela geração, ela foi idólatra e foi corrupta diante de Deus. Toda aquela geração, ela abandonou a Deus. Toda aquela geração preferiu fazer aquilo que era errado diante de Deus, ainda, queridos, que Deus se revelasse a eles constantemente. De que lado você está? Eu fico imaginando um conflito geracional que nós temos de um povo que viveu há 700 anos antes de Cristo, 800 anos antes de Cristo. Nós estamos numa geração de quase 2000 anos pós ressurreição de Cristo. Então você vai pegar aí há quase 3000 anos atrás, uma geração, queridos, que infelizmente não é muito diferente da geração de hoje. Uma geração que ainda continua abandonando a Deus. Uma geração que ainda continua escolhendo outros deuses diante deste Deus. Ah, mas eu não tenho uma imagem, eu não tenho um ídolo, eu não tenho nada. Queridos, entendam que às vezes isso aqui é um grande ídolo na nossa vida. Entenda que às vezes isso aqui rouba o seu tempo, tira o seu compromisso com Deus. Ah, mas eu fico pouco na rede social, eu fico pouco no WhatsApp. Mas às vezes aquilo que você acessa no seu celular é aquilo que te corrompe, aquilo que é um ídolo na sua vida, aquilo que te faz ter uma vida de idolatria.
não só um celular, talvez o seu trabalho tenha sido um ídolo na sua vida. Talvez talvez você tenha idolatrado alguém nessa terra e colocado essa pessoa diante de Deus. E então, eu fico triste e preocupado de que quase 3.000 anos se passaram e nós ainda temos substituído a Deus por coisas vãs deste mundo. E no capítulo 32 de Deuteronômio, eu queria me ater ainda ao texto. O capítulo 32 vai nos falar sobre uma canção. E essa canção, ela é uma canção que eu particularmente nunca vi ninguém cantando ela. Canção de Moisés. Cristovinho já lembrou de alguma coisa ali, ó. Cristovinho estava lá quando ele foi 32. O capítulo todo é uma canção de Moisés. Pastor Jacques e Cristovinho estavam lá quando foi composta, viu, gente? Queridos, antes um pouco, no capítulo 31, diz assim a palavra do Senhor, lá no versículo 16: e o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com seus antepassados, este povo logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que eu fiz com eles. Já havia então, queridos, um entendimento de que aquele povo, eles iriam se prostituir, que aquele povo já estava tendenciando ao mal. Moisés então, ele cria uma canção, e nessa canção, que eu realmente não vou cantar aqui, porque eu não sei a melodia dela, essa canção está ali no verso 32, e essa canção é uma canção que traz para nós, mais uma vez, lembranças de Moisés, advertências de Moisés, sobre o que aconteceria com este povo, caso eles perecessem na mão dos ídolos. Traz aqui uma canção de Moisés, uma preocupação, talvez a última lembrança que Moisés deixou para o povo, para que eles pudessem se lembrar, para que eles pudessem guardar na sua mente que eles não deveriam esquecer-se de Deus. E essa canção, queridos, é uma canção maravilhosa que fala também de você e fala de mim, amém? Eu queria trazer, se Lucas puder colocar para mim, Deuteronômio 32, versículo 21. Deuteronômio 32, 21 diz assim: Moisés às pessoas: provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem é Deus e me irritaram, com seus ídolos inúteis. Farei que tenha ciúme de quem não é meu povo, e eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Quando eu li esse texto, algo me chamou a atenção. Quando eu li esse pequeno versículo, me chamou a atenção, porque, de fato, o povo de Israel, eles provocaram a Deus utilizando coisas que não eram deuses. Deus então fala coisas assim: olha, eu farei que tenham ciúmes de quem nem é mesmo um povo. Você sabe quem nem era um povo, queridos? Você sabe quem é que não era um povo? Você tem ideia de quem não era um povo? Você sabe, Nathaniel Mateus? Não tem nem ideia? Eu vou falar para vocês de quem não era um povo. Vocês vão entender quem de fato não era um povo. Lucas, 1 Pedro 2,9, por favor. João, no caso, não, João, perdão, João, estou tirando seu trabalho. 1 Pedro 2,9 diz assim a palavra do Senhor: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdote, nação santa, povo que pertence a Deus. Cadê? Próximo. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou ler aqui na minha tradução aqui. Vocês, porém, são na geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora as receberam. Entenda algo, queridos, nessa noite. O Senhor, Ele exerceu misericórdia para com a sua vida. Você que não era povo, você que não era ninguém diante de Deus, há misericórdia de Deus sobre a sua vida. O Senhor, Ele diante do abandono de Israel para com Ele, diante do abandono de Israel, Deus exerceu misericórdia para você que outrora era chamado de gentil.
há misericórdia de Deus sobre a sua vida. Entretanto, você não era um povo, Deus te fez nação santa, sacerdócio real dele. Em Efésios 2:12, eu também gostaria de ler com vocês aqui, Efésios 2:12, se você puder colocar para mim que é até mais rápido. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Entenda algo, queridos, que eu vou falar para vocês essa noite. O princípio ele não mudou. Amar a Deus acima de todas as coisas continua sendo mandamento para nós. Uma vez que nós, queridos, fomos enxertados na oliveira por meio de Jesus Cristo, há sobre nós ainda o dever de amar a esse Deus acima de todas as coisas. E não sou eu que estou dizendo isso não. Porque quando nós lemos lá em Mateus 22, Jesus Cristo ele vai falar sobre isso conosco. Jesus Cristo então ele é interpelado da seguinte maneira: Senhor, qual é o maior mandamento? Cristo vira e fala bem assim: olha, o maior mandamento é que você ame a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com toda a sua alma, com tudo aquilo que você tem a propósito de Deus para você. Entenda, queridos, que o Senhor, Ele te comprou a preço de sangue, ainda que uma nação obstinada abandonou a Deus, queridos, você foi encontrado e foi trazido para junto dele através do seu sangue. A ordenança ela continua: ame a Deus. Mas eu não sou israelita, mas você foi comprado, então ame a este Deus. Jesus Cristo veio a essa terra e ele falou: ame a Deus. Mas por que amar? Porque quando você ama, você não trai. Quando você ama, você não aborrece a quem você ama. Quando você ama, você não mente. Você não mente para quem você ama. Por isso é necessário que, mais do que palavras, nós demonstremos a esse Deus ações e atitudes que provem o nosso amor para com Ele. Não adianta, queridos, você vir aqui na casa do Senhor e cantar de maneira bonita e afinada. Não adianta você vir aqui na casa do Senhor e falar palavras bonitas, porque Cristo também já sabia disso. Cristo vai falar para nós lá em Mateus 15: meu filho, esse povo aí é um povo que me adora com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Longe, muito longe. Onde é que está o seu coração, igreja? Onde é que está o seu coração? Você tem adorado a Deus que estendeu misericórdia para você? Você de fato tem adorado a este Deus de uma maneira vazia, de uma maneira pouca? Queridos, Cristo, ele havia um plano de salvação para a sua vida desde o início. No Gênesis foi anunciado que viria aquele que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. Este que veio, este que foi prometido e anunciado, este mesmo que te comprou com preço de sangue e que te enxertou nele. Mas mais do que palavras, quantas palavras foram ditas? Quantas alianças foram feitas pelo povo de Israel para com Deus? O povo de Israel fez inúmeras alianças para com Deus. Se nós pegarmos os escritos dos profetas, todos eles nos trazem alianças e renovações e mais renovações que o povo fazia com Deus. Via um profeta e constrangia esse povo e falava: olha, vocês estão distantes, olha, vocês são idólatras. E esse povo então chorava, esse povo então pedia perdão e falava: não, Deus, agora vamos consertar. Passava um tempo, esqueciam de tudo aquilo que faziam. Então o profeta Isaías disse aquilo que foi também dito por Jesus Cristo anos depois: povo que adora de boca, mas o coração está longe. Onde está o seu coração, querido? Onde é que está o teu coração? Queridos, esse dia a gente conversava com Júlio aqui na igreja, depois da escola bíblica dominical, durante a escola bíblica, a gente falava sobre como adorar na casa do Senhor, como buscar a Deus na casa do Senhor. E
E aí Júlio falava bem assim, mas como é que nós vamos fazer isso? Como é que vamos incitar o povo a orar? Como é que nós vamos incitar o povo a cantar? Não é possível. Essa paixão que você tem para demonstrar ao Senhor parte exclusivamente de você. Pastor Jacques não vai conseguir, por mais que ele pule, grite aqui em cima, aqui, ele não consegue. E aí eu ouvi uma canção com minha esposa hoje, né, que os meus esforços, né, não compram Deus. Talvez você tenha se esforçado de uma maneira vã aqui. E aí eu vou para um texto de Mateus também que sempre me constrange muito. Vai falar de um povo que chega diante de Deus e fala assim, Senhor, mas por você, Senhor, eu estava na igreja todo domingo, eu expulsei os demônios, cantei um monte de louvor. E esse povo vai ouvir de Deus, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Onde está o seu coração, igreja? Onde é que está o seu coração? Seu coração está naquilo que de fato é verdadeiro para Deus? O seu coração está em palavras vãs que você fala porque é bonito? O seu compromisso aqui na igreja, queridos, está com o pastor Jacques e com a missionária Dilma? O seu compromisso aqui na igreja está com Deus? Onde é que está o seu coração? O princípio, queridos, ele não mudou. O princípio, ele é o mesmo. E me preocupa muito quando nós falamos de amor, porque muito se tem cantado hoje em dia, e um assunto que nós debatemos também na Escola Bíblica Dominical, na última, salvo engano, foi na última, que muito se fala sobre amor hoje em dia. Nós temos que amar. Eu não posso adorar a Deus sem amor, não posso fazer as coisas sem amor. Cristo, queridos, entenda que Cristo, ele não é somente esse amor que você diz que demonstra. O Senhor, ele quer mais do que isso. O Senhor, ele quer comprometimento. O Senhor, ele quer que você de fato exerça esse amor, porque o amor, ele primeiro é para com Deus e depois é para com o próximo. Cristo vai falar que ame ao seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. O amor primeiro, ele é para com Deus. O amor primeiro, ele é para com a obra de Deus. O amor primeiro, ele é para o compromisso que você tem com o Senhor Jesus Cristo. E depois, queridos, não menos importante que isso, o amor para com as almas, o amor para com o seu próximo. A gente tem pulado esse compromisso com Deus e passado somente para essa demonstração de amor para com o nosso próximo, quando ela existe. Ainda tem esse detalhe ainda. A gente tem esquecido que amar a Deus é tratar este amor com zelo, porque eu sempre trago isso aqui quando eu vou falar, e o livro de Deuteronômio traz muito mais, que esse Deus, acima de qualquer coisa, ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que tem zelo por aquilo que ele exige de você. Deus, ele não quer qualquer coisa, ele não quer nada feito de qualquer maneira. Deus, ele quer, queridos, que você se entregue para ele de corpo e alma. E, queridos, eu tenho certeza que todos já sabiam disso aqui. Eu só queria, como Moisés, lembrar vocês. Eu tenho certeza absoluta, o pastor Gilmar está ali, cabeça branca ali, já sabia disso já. Eu só vim lembrar, queridos, de algo que eu tenho certeza que vocês já sabiam. Eu tenho certeza que vocês já sabiam de tudo isso aqui. Já sabiam que não precisava, não tem que colocar nada diante de Deus. Eu sei que eu tenho que adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu sei que o meu compromisso, em primeiro lugar, é com Cristo. Eu tenho certeza que você veio aqui nesse culto de domingo, não porque é um hábito que você aprendeu com alguém. Eu tenho certeza que você veio aqui nesse culto de domingo, queridos, porque o seu objetivo é adorar a Deus, amém? Eu só queria lembrar vocês disso. Queridos, eu ouvi de John Piper uma vez, um vídeo que o Matheus trouxe para a gente, de procurar encaixar Deus em todos os momentos da nossa vida. E é possível, não é difícil não. Você está no trabalho, eu de vez em quando eu estou com um colega meu lá, a gente está ouvindo os louvores, a gente está ali, leia o que está acontecendo, mas o louvor chama a minha atenção, eu falo com ele, moço, esse negócio é forte, né? Aí ele o quê? Essa frase da música, assim, assim, assado, você vê como é que Deus age e tal. Aí ele fala, não é mesmo. Aí depois eu torno a cutucar ele, moço, esse negócio é bonito, né? Queridos, em todo momento, cabe Jesus Cristo.
Todo momento cabe a cruz de Cristo, em todos os momentos, em todos os nossos momentos. Depois você senta com o Guilherme e aprende com ele. Esse dia Guilherme estava aqui falando, estava aqui na igreja, e nos esqueço disso que eu achei muito engraçado. Guilherme estava num momento de ociosidade no trabalho, né? Aí de repente, Guilherme viu um chinês, e Guilherme podia estar mexendo no Instagram, no TikTok, falou bem assim: acho que eu vou ali falar com esse chinês. Aí, em vez dele perguntar sobre a muralha da China, sobre se o povo lá come escorpião, Guilherme falou: mas e Jesus? Lá tem Jesus, como é que vocês conhecem lá? Eu fiquei assim: meu Deus do céu, eu quero ser um crente igual o Guilherme. Quando a gente está ocioso no trabalho, a gente vai fazer tanta coisa trivial. Cabe Jesus, queridos, em todos os momentos. Amarre isso nos seus braços, amarre na sua testa. Faça de Cristo figura constante no seu dia. Faça de Cristo figura constante. Tenha relacionamento com Deus. Assim como você manda figurinha para sua esposa, para o seu namorado todo dia, lembre de Deus todo momento, queridos. Eu e minha esposa, nós temos um negócio que sempre que a gente vê hora igual, a gente manda um olhinho um para o outro, um olhinho de coração. Ela manda mais que eu, mas toda hora a gente está se perturbando. Viu hora igual, tá 11h11, ele manda 11h11 e um olhinho de coração, sabe? A gente está sempre se lembrando um do outro. A gente mantém essa conexão o tempo todo. Você tem essa conexão com Jesus também o tempo todo, querido? Você tem colocado Cristo em primeiro lugar na sua vida? Queridos, não deixe que esse texto seja somente um texto qualquer. Faça cumprir esse princípio que era para os israelitas e hoje é para todo mundo. Esse princípio que era para esse povo, mas que hoje você que não era povo recebeu também esse princípio, esse mandamento. Faça valer isso na sua vida. Ame a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Fale desse Deus no trabalho, fale desse Deus no caminho. Sentou, fale de Deus. Levantou, levanta falando de Deus. Deitou, hora antes de dormir. Levantou, hora depois que acorda. Faça de Deus compromisso e relacionamento em todo o tempo. Amém? Fique de pé, eu queria orar por você. Eu queria, queridos, que você fizesse um review aí da sua semana, do seu dia. Como é que está sendo o seu relacionamento com Deus? Às vezes você está sendo somente um crente domingueiro, às vezes você está sendo somente um compartilhador de versículo no grupo do WhatsApp da família. Às vezes o seu compromisso com Deus é de somente postar uma story no Instagram. Mas eu queria que você refletisse como está o seu relacionamento com Deus. Se de fato o seu relacionamento tem sido frutífero com Deus, ou se tem sido um relacionamento vazio. Veja isso aí com você mesmo. Fale com Deus. Talvez você queira falar com Deus: Deus, eu preciso de mais compromisso, eu preciso de mais relacionamento. Deus, eu queria que você trabalhasse isso comigo. Amém? Grandioso Deus, eterno Pai, Tu és santo, Deus, Tu és poderoso. Pai querido, eu venho agradecer, ó Deus, pela palavra do Senhor, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem manifestado e anunciado a nós, Deus querido. Pai, eu gostaria de apresentar, ó Pai, a Tua igreja neste momento, Pai. Eu queria, ó Pai, que a palavra, Pai, que o Senhor anunciou, ó Pai, fosse inculcada, Pai, na mente de cada um dos Teus filhos, ó Pai, que essa noite, ó Pai, e que essa palavra, Deus querido, encontre terreno fértil, ó Pai, em cada coração, para que ela possa crescer, para que ela possa florescer, para que ela possa frutificar, meu Deus, e que a Tua palavra, Pai, seja, Pai, alimento, ó Pai, para a nossa alma, todos os dias da nossa vida, Deus querido, e que nós, ó Pai, possamos, ó Pai, de fato, termos, ó Pai, relacionamento e comprometimento contigo, ó Pai, em todo o momento, ó Pai, em que vivermos, ó Pai, onde quer que formos, ó Pai, que possamos anunciar o Senhor Cristo, onde quer, ó Pai, que estivermos, que possamos anunciar, ó Pai, a volta do Senhor, a salvação do Senhor, que possamos anunciar o perdão que vem de Ti, que possamos anunciar, ó Pai, as maravilhas, ó Pai, que vem das Tuas mãos, que possamos, ó Pai, de fato, ó Pai, nos alegrar, ó Deus, em ter o Senhor Cristo como nosso único e suficiente Salvador, ó Pai, e que nada, Pai, na nossa vida, meu Deus, tome, ó Pai, o seu lugar, que nenhum, ó Pai, objeto, ó Pai, que nenhum, ó Pai, que nenhuma pessoa
tome, ó Pai, o teu lugar, ó Pai, no nosso coração, ó Pai, porque o teu lugar, meu Deus, é principal, ó Deus, é lugar, ó Pai, de destaque na nossa vida, ó Pai, e que onde quer que nós vamos, ó Deus, sejamos, ó Pai, cartas vivas, ó Pai, do Senhor, ó Pai, para que ao olhar, ó Deus, para nós, as pessoas vejam a tua presença, ó Pai, em nosso coração, Cristo. Faça, Pai, da tua igreja, Pai, uma igreja, Pai, viva, meu Deus, uma igreja, Pai, avivada, Pai, que eles possam, Pai, ser desejosos, Pai, de estar na tua casa, que eles possam, Pai, amar, ó Pai, esse lugar, meu Deus, não, ó Deus, pela essa estrutura, Pai, mas porque o Senhor está aqui, porque o Senhor está neste lugar, o Senhor é o centro, Pai, dessa reunião, o Senhor, ó Pai, é o centro, ó Pai, desse encontro, ó Deus, e que possamos amar, ó Deus, a tua casa, amar os teus princípios, amar, ó Pai, este lugar, pelo poder que é o nome de Jesus, ó Pai, eu clamo, ó Deus, fica, Pai, conosco, obrigado, ó Deus, por nos fazer, ó Pai, o teu povo, nos fazer, ó Pai, sacerdócio, ó Pai, real, obrigado, ó Deus, querido, por nos comprar, por nos encontrar, em nome de Jesus, eu que te peço, ó Pai, te agradeço, amém, meu Deus, amém, Deus querido, amém, Pai, amém.